Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres de Química e vou estar aqui com vocês. Então, vamos ver o que nós teremos. Aula 11, Objeto de Conhecimento, Estequiometria, Cálculo de Fórmulas. E o detalhamento é a aplicação da lei de Proust e Lavoisier nos cálculos estequiométricos. Então, vamos à nossa aula de hoje. Olá, olha aqui, estamos numa cozinha industrial, né? Um lugar maravilhoso aí para fazer muitas comidas, bolos, né? E hoje nós vamos falar sobre lei de Proust, né? Mas só que lei de Proust de Lavoisier na química, né? Na estequiometria especificamente. Mas é importante entender o seguinte: quando a gente fala de estequiometria, nós estamos falando de proporções. E nada melhor do que falarmos sobre receitas, né? Só que numa receita de bolo, se a gente acaba alterando a quantidade dos reagentes, ou seja na proporção, o quanto eu tinha de colocar de cada um, por exemplo, eu tenho uma receita para um bolo pequeno e eu quero um bolo grande. Se você errar na proporção, alguma coisa vai acontecer. Da mesma forma, se você erra ali na quantidade que você coloca, vai ter algum problema. Então é muito importante você saber sobre isso. Quando eu falo de aumentar, eu estou falando de Proust, e quando eu falo de colocar os ingredientes certos, eu estou falando de Lavoisier. Por exemplo, quando você num bolo coloca um excesso de farinha, né, pode deixar o bolo seco e pesado, dificultando o crescimento. Então tem que ter cuidado com a quantidade de farinha, mas também pouca farinha pode resultar em um bolo que não mantém a sua estrutura e logo se quebra. Então tenha cuidado quando for fazer um bolo, você precisa saber direitinho ali a quantidade de farinha. Também temos algumas outras alternativas que podem prejudicar fazer um bolo, uma receita gostosa. A doçura pode estar desequilibrada, então se você coloca muito açúcar, ele pode fazer com que o bolo queime mais rápido, né? E pouco açúcar pode deixar o bolo sem sabor. Então tá vendo que até o açúcar compromete ali o seu bolo, não é a questão de ficar muito mais doce ou não, mas ele pode queimar ali mais rápido. A falta de crescimento que está atrelado ao fermento que você coloca, né? Então se a gente errar o fermento, o bolo ele não crescerá, né? Porque o fermento é onde tem o CO2 que vai fazer o bolo subir, né? Então muito fermento pode levar ao colapso da estrutura. Pouco fermento resulta em um bolo denso. Outras coisas também podem alterar é os sabores ruins, ou seja, usar mais sal do que o necessário, né? Para você que não sabia, no bolo a gente também coloca sal. Pode tornar o bolo intragável. E esquecer essências ou sabores pode deixar o bolo sem atratividade. Alterações da cor e da forma também, proporções erradas de líquidos e sólidos podem mudar a coloração e até a forma do bolo durante o cozimento. Então é muito importante você ter ciência do que você está fazendo, ter cuidado com as proporções. Geralmente a gente faz por experimentação, não é mesmo? A gente faz um bolo e aí não deu certo, a gente procura saber o que não deu certo. Então é importante saber o que cada ingrediente tem ali para contribuir com esse bolo, tá bom? Mas vamos aplicar isso agora na química, né? Vamos falar sobre a lei de Proust e de Lavoisier na estequiometria especificamente. Então dê uma olhada. Então aqui você consegue ver ao meu lado, o Proust está ali sentadinho, relaxado numa pose, e ele traz a definição sobre proporções definidas. Como assim? Ele estabelece que a razão entre os elementos que formam uma substância é sempre fixa. Então, por exemplo, dê uma olhada aí. Se eu tiver a água ela tem sempre 2 átomos de hidrogênio para um de oxigênio. Então, essa proporção ela sempre vai ser respeitada. Da mesma forma em questão de massa, tá? Então,
É importante você saber que essa proporção ela se estende na fórmula centesimal, que é uma fórmula onde você vai ter a porcentagem de cada um. Então, se eu fosse calcular aqui, pela massa, né, o oxigênio tem 16 e o hidrogênio tem 2, porque é 1 de massa para cada hidrogênio. Então, como eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 2 de massa, né? Então, totalizando 18. Mas se eu fosse pegar a porcentagem ali de hidrogênio, eu tenho exatamente 11,11% de massa de hidrogênio. Da mesma forma, o oxigênio, se eu for calcular, ele tem 89% de massa. Se você somar, vai dar 100%. Então, 11,11, né, ali do hidrogênio e 89,99 do oxigênio. O que eu quero mostrar com isso é que se eu tiver uma molécula de água, eu vou ter essa porcentagem. Se eu tiver 1000 moléculas de água, eu vou ter a mesma porcentagem. Então, as proporções, elas são definidas, tá? Essa proporção, ela sempre vai existir. E é importante você ter isso ciente, porque na estequiometria, essa aplicação também é verdadeira. Dê uma olhada. Então, neste exemplo que vocês estão vendo aí, ele mostra o seguinte. Nós temos aqui no experimento 2 exatamente a reação química, tá? Então, lembrem, a reação química aqui vai ser o quê? H2 mais O2 produzindo H2O, né? Então, se a gente for calcular, né, como eu acabei de mostrar para vocês, a água que nós temos aqui, nós precisaríamos apenas de um oxigênio. Porque lá do outro lado, e claro, aqui eu não vou falar de balanceamento nesse momento, mas lá do outro lado, o que ele está mostrando? Eu tenho 2 hidrogênios, um oxigênio, né? E aí, eu tenho aqui o produto dessa forma. Se eu for calcular a massa, eu vou ter que para cada hidrogênio, lembrando, na tabela periódica pode ser utilizado U ou grama, só que como eu tenho 2 desse, vai dar o quê? 2 gramas. O oxigênio na tabela periódica é 16, como eu só tenho 1, eu tenho 16 gramas. Já neste caso, eu tenho 16 gramas e 2 do hidrogênio. Então, aqui dá 18 gramas. Beleza. Se você entendeu isso, o que acontece é que a proporção vai ser respeitada. Por exemplo, se você acompanhar daqui para cá, você está vendo que aumentou, né, de 2 para 10. São vários experimentos, né? Experimento 1, experimento 2, experimento 3, experimento 4. Mas eu estou pegando 2 como base exatamente por causa da reação química. Então, quando você analisa o experimento 2 em relação a 1, você consegue ver que ele aumentou. Mas aumentou quantas vezes? Se eu fosse pegar um número que multiplica com 2, que dê 10, vai ser quanto? 5, tá? Então, ele aumentou 5 vezes. Se ele aumentou 5 vezes, todos os outros aumentam também 5 vezes, tá? Então, note que é uma proporção. É como uma receita de bolo. Se eu aumentei um ingrediente 2 vezes, todos os outros vão aumentar 2 vezes. Se eu analisar o 2 em relação ao 3, o que aconteceu é que ele diminuiu. Se ele diminuiu, ele diminuiu quantas vezes? Ele diminuiu 2 vezes, ou seja, se aqui ele diminuiu, não é vezes, é divisão, tá? Então, nesse caso, se aqui dividiu 2 vezes, aqui também divide 2 vezes e aqui também divide 2 vezes, tá? Então, é muito importante você entender essa realidade, tá? Se eu for comparar o 2 com o 4, da mesma forma, um número que vai, né, dividir aqui, que nós teremos, seria 5 vezes, né? Então, dividiu 5 vezes. Da mesma forma, todos os outros seriam a divisão de 5,
tá? Então, quando você entende que a proporção de Proust, ele traz aqui que as reações elas podem aumentar ou diminuir proporcionalmente, você entende que essa equação ela pode aumentar ou ela pode diminuir, tá? E o que vai alterar nesses ingredientes nada mais é do que a proporção de cada um. E a equação toda é respeitada, tá? Falando em proporção toda respeitada, nós também temos o Lavoisier. O Lavoisier, ele traz a lei da conservação de massa. Como assim? Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Exatamente. Então, aqui o que ele está falando? O que eu tenho no reagente que vai reagir, vai formar o produto, tá? Então, nada vai se perder no caminho. É importante você entender isso. E aí nós temos aí a definição que em uma reação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, logo em seguida tem um exemplo para vocês verem, né? Queimar madeira transforma em cinzas, cinzas, gás carbônico e vapor de água, mas a soma das massas permanece a mesma. Ou seja, se eu fizer essa reação química em um ambiente fechado, botar fogo ali, o que vai acontecer é que aquela massa vai ser conservada, tá? Não vai mudar o peso. Então é muito importante você entender isso. Dessa forma, aqui tem um exemplo, né? Onde o oxigênio antes, com os dois átomos de hidrogênio, vai ser o mesmo peso da água depois. Então, quando eu junto essas duas coisas, antes eu vou ter a mesma coisa depois, apesar de serem moléculas diferentes. Isso já aconteceu lá atrás, quando ocorreu o Big Bang, onde as moléculas foram... ocorreu o momento onde ocorreu o Big Bang, né? E todas as moléculas elas foram se juntando no decorrer do caminho. E essas massas elas ainda permanecem no nosso universo. Mas eu convidei hoje um professor para estar falando para vocês mais sobre isso. Então, dê uma olhada. Olá pessoal, eu sou o professor William Costa, sou professor de Física aqui do Centro de Mídias. E você já se perguntou como surgiu o universo? Bom, eu vou contar essa história para vocês. A teoria mais aceita é o Big Bang. E o Big Bang ocorreu há 13,8 bilhões de anos atrás. Bom, tudo começou num ponto. Esse ponto era muito denso e quente, e ele começou a se expandir. Quando esse ponto começou a se expandir, foi criando dentro dele o espaço, tá certo? O espaço e o tempo. E as partículas ficaram muito agitadas, porque afinal era muito quente, e aí surgiram as primeiras partículas subatômicas, os quarks, os gluons, tá certo? Bom, nesse ponto, o universo começou a se expandir muito rapidamente, porque a quantidade de energia era muito grande. Quando ele começou a se expandir muito rapidamente, ocorreu um processo chamado de inflação, tá certo? Onde a matéria ficava ali concentrada. Nesse ponto aí, quando a matéria ia surgindo, iam surgindo aos pares de matéria e antimatéria. E, de repente, ocorreu algo que nós denominamos de bariogênese. Na bariogênese, o que ocorre? A matéria conseguiu vencer a antimatéria, ou seja, sobrou mais matéria do que antimatéria. Isso foi fundamental, tá certo? Porque conforme o universo foi se expandindo, ele também foi diminuindo a sua temperatura. Consequentemente, surgiram aí as forças fundamentais, tá certo? As forças se refinaram e as partículas estabilizaram no que a gente conhece hoje. A partir de então, surgiram, essas partículas começaram a se combinar para surgir núcleos atômicos num ponto que a gente chama de nucleossíntese. A nucleossíntese é exatamente essa formação de pequenos núcleos aí dos átomos, principalmente do deutério e do hidrogênio. Bom, mas não parou por aí, tá certo? O universo continuou se expandindo ainda mais e aí aconteceu da estabilização dessas partículas. Quando essas partículas começaram a se estabilizar ali, o que aconteceu? Elas começaram a se aproximar, formando núcleos, formando nuvens de gases, e logo na sequência nós tivemos a formação de estrelas e de galáxias.
Bom, posteriormente continuou se expandindo e esses núcleos de estrelas começaram a dar origem a outros elementos. E esses outros elementos foram construindo aí tudo que nós conhecemos do universo. Até que, há 9 bilhões de anos atrás, ocorreu a formação do Sistema Solar e do planeta Terra. Bom, essa é a resposta que nós temos atualmente. Só que nós ainda não sabemos o que aconteceu ali no momento primordial, no momento 0 segundos. Será que existia outro universo? Será que esse é o primeiro universo que nós temos? Bom, essas respostas aí, você que vai dar. Olha aí que legal, o professor William trazendo um pouquinho de física aqui pra gente. E seguindo a lei de Lavoisier, imagina, tudo estava em apenas um ponto, chamado singularidade. E de repente, do nada, tudo se fez. Explodiu e os átomos começaram a se juntar ali, matéria, antimatéria, surgiram, né, estrelas, planetas, galáxias e assim por diante, né? Então, até tudo se juntar, a galáxia e tudo que há ainda não parou. Ainda há estudos dizendo que ele está se expandindo cada vez mais. Então ainda há muita história aí para acontecer. Então, imagina, de acordo com a lei de Lavoisier, tudo estava ali e tudo ainda está, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá bom? Mas vamos agora aplicar a química, né? Então, dê uma olhada. Quando a gente fala de estequiometria, aplicando a lei de Lavoisier, a gente tem que levar sempre para uma reação química. Então, a aplicação 1 diz: a lei de Lavoisier, também conhecida como lei da conservação da massa, afirma que, em uma reação química, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. E aí, preste bastante atenção que você vai precisar organizar essas informações. Então, se 10 gramas de ferro, então eu tenho ferro, tem 10 gramas. Reagem com, então está reagindo, com oxigênio. 3 gramas de oxigênio. Para formar o óxido de ferro, professor, eu não sei a fórmula. Não tem problema, coloca FeO, tá? Aí ele te pergunta, qual é a massa do óxido de ferro formado? Então, se antes da seta eu tenho esta massa, de acordo com a lei de Lavoisier, eu vou ter quanto de massa do outro lado? 13. Professor, é só isso? Exatamente. Olha aí, a alternativa letra C. Então, é muito importante você entender essa questão da massa. Só que além da gente falar da massa, também existe a quantidade de átomos, tá? Então, dê uma olhada aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês uma reação química. Isso aqui é um simulador. E note que tem uma balança ali em cima. Ela está mostrando quantos átomos eu tenho antes da seta e quantos átomos eu tenho depois da seta. Professor, como assim? Note o seguinte. Está vendo que tudo está zerado? Eu vou colocar 1 em todos. Olha o nitrogênio, o N, do lado esquerdo ali, né? O que a gente vai ter? Nós temos 2, tá? Nós temos 2N ali do lado esquerdo, né? E ali do outro lado nós temos 1. Ou seja, você consegue ver que eu tenho um desbalanceamento. Lembra, de acordo com a lei de Lavoisier, eu tenho que ter a mesma quantidade antes e depois. Então, nesse caso, se eu aumentar aqui, ele aumenta 4 lá. Porque agora eu tenho 2 de N2. Então, ficará N2, N2, 4. Então, aqui eu não posso aumentar. Eu vou ver se eu aumentando do outro lado resolve, né? Então, aumentando do outro lado, olha. Agora eu tenho 2NH3. O que isso mostra? Eu tenho NH3 e NH3. Ou seja, são 2 N's que eu falei para vocês. Então, está balanceado. Só que o hidrogênio está pendendo muito ali para o outro lado, né? Significa que eu tenho 6 do lado do produto e eu tenho 2 do lado do reagente. Então, eu vou olhar do lado do reagente, que é antes da seta, e vou aumentar. Olha aí, chegamos perto. Eu aumentei ali mais 2, que agora eu tenho 2H2, ou seja, H2, H2, né? Dando 4.
Só que eu preciso chegar em 6. Então, aumentando de novo, olha aí. Que coisa linda. Tudo balanceou. Então, essa é a lei de Lavoisier, tá? Vamos pegar outro exemplo. Vou colocar 1 em todos. E aí você consegue ver que o hidrogênio já está ok. Mas o oxigênio do lado do reagente tem apenas 1. Então, eu tenho que, seguindo o raciocínio, também mudar aqui no reagente. Agora, eu tenho 2 oxigênios. Ué, mas o hidrogênio ali agora tem 4. E do outro lado, tem 2. Então, vamos lá do outro lado e corrigir isso. Agora, tá certo? Vamos para outro exemplo. Queima de metano. Do mesmo jeito, eu vou colocar 1 em cada um. E você consegue ver que o carbono está ok. O oxigênio está mais ou menos. E o hidrogênio também está mais ou menos. Então, vamos pela sequência. Carbono, hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio está mostrando que eu tenho 4, né, no reagente e 2 no produto. Então, no produto, eu tenho que mudar de 1 para 2. Olha aí, balanceou, né? Mas agora, no oxigênio, eu tenho 4 no produto e 2 no reagente. Então, aqui, eu tenho que colocar 2. E está balanceado. Então, agora há pouco, eu mostrei para vocês sobre massa. Agora, eu estou mostrando a quantidade de átomos. Também precisa estar balanceado. Então, vamos continuar a praticar. Dê uma olhada. Então, outra aplicação que a gente pode ter é da seguinte forma. Note o seguinte, de acordo com a lei de Proust, se 5 gramas de hidrogênio, né, se 5 gramas de hidrogênio combinam com 40 gramas de oxigênio, qual será a proporção entre os elementos na formação da água? Então, note o seguinte, se eu tenho 5 para 40, né, o que está acontecendo aqui? Me diz um número que multiplique o 5 que vire 40. Nesse caso, para eu saber disso, eu posso dividir 40 por 5. Se eu faço isso, o resultado vai dar 8. Então, significa dizer o quê? Que um átomo de hidrogênio está para, e aí a gente usa os 2 pontos, para 8. Professor, como assim? Nós teremos o seguinte. 1 está para 8, do mesmo jeito que 2 está para 16, 3, né, está para 24, 4 está para 32 e 5 está para 40. Olha aí, 1 para 8. E a gente consegue chegar aqui nessa expressão. Ah, mas por que 1 para 8? Porque todas as alternativas eles estão dando essa proporção. Se eu fosse 5 para 40 e tivesse uma proporção, eu iria nela. Mas não é o caso. Então, aqui, a proporção está 1 para 8. Tá? Vamos ver outro exercício. Note o seguinte. Durante uma pesquisa na Amazônia, um grupo de cientistas realiza uma reação de combustão de 12 gramas de metano. Opa, aqui ele está me dando a fórmula. Então, vamos lá. CH4. Eu tenho quantas gramas? 12 gramas. Ok. Não esquece, gente, que se você não organizar essas informações visualmente, vai ficar difícil de você resolver, tá? Então, vamos lá. 12 gramas de metano vai reagir. Note que o mais significa reagir, tá? Ele está falando o quê? Realiza uma reação, né, de combustão com metano e com 48 de oxigênio. Então, vamos lá. Oxigênio, 48 gramas, né? Beleza. Para formar o dióxido de carbono, CO2, tá? Ó, nesse caso, já está mostrando a fórmula. Então, já agiliza para você
entender e organizar aqui de uma forma lógica. Mais. Por que mais, professor? Porque ele está falando para formar tanto este quanto a água, tá? Então, este e a água, beleza, foram formados. Aí ele te pergunta, qual é a massa total dos produtos formados de acordo com a lei de Lavoisier? Então, neste caso, o que ele quer saber? Ele quer saber quanto que foi produzido somando esses dois, né? Talvez você aí já saiba da resposta. Eu vou mostrar as outras alternativas, né? 48, 56, 50. Mas aqui é importante explicar algumas outras coisas. Todas as vezes que você tiver combustão, tá? Você vai produzir CO2 e água. Todas as vezes. A não ser que eu tenha apenas carbono. Como assim apenas carbono, professor? No caso do carvão, quando você queima, ele vai reagir com O2, tá? Então, toda queima tem que reagir com oxigênio e vai produzir aqui, tá? Então, aqui eu estou colocando igual, mas eu vou deixar a seta para ficar do jeito que a gente está vendo. Ele vai produzir apenas o CO2. Por quê? Eu não tenho aqui hidrogênio no exemplo que eu estou dando lá em cima. Então é importante você entender que nem todas as vezes vai formar a água. Da mesma forma, se eu tiver apenas o H2 e for queimar o hidrogênio, ele vai produzir a água, tá? Então é muito importante você entender isso, que toda combustão vai formar o CO2 e a água apenas quando eu tiver carbono e hidrogênio. Caso eu não tenha, ele vai produzir apenas CO2 e água, tá? Importante dizer, né, que o CO2 ele é aquela fumaça preta que você vê. Já se eu tiver esta queima, não vai aqui ter uma fumaça, porque a água não tem fumaça, tá? Ela sai como vapor, tudo bem? Então é muito importante você entender isso. Ah, então, professor, toda queima libera oxigênio, toda queima precisa de oxigênio? Exatamente. Só que é importante você fazer até um experimento em casa, se você quiser. Pega uma chama, tá? Pega uma chama em uma vela e coloca um copo. Quando você tampar, claro, tenha cuidado, porque se for usar de plástico, né, tem que usar um de vidro. Quando você tampar, o que vai acontecer? Aquela vela vai consumir aquele oxigênio dentro do copo e aí ela apaga. Normalmente, por quê? A quantidade de oxigênio não existe mais. Então é muito importante você entender como as reações químicas acontecem, tá? Então eu já lhe dei tempo suficiente para chegar à resposta, que é 60. Ou seja, o 12 vai somar com 48, vai ocorrer uma reação química que vai produzir o CO2 e a água, produzindo aqui as 60 gramas. Então, a letra correta é a letra A, tá bom? Então, eu fui bem devagarzinho explicando várias coisas aí para você ter ciência de todo o processo, seja o Proust sendo utilizado ali na estequiometria ou o Lavoisier. Então é importante você entender esses dois que eles trabalham em conjunto, tá bom? Espero que você tenha entendido tudo direitinho. Fique com Deus e até a próxima.